Meu nome é Connor. Tenho 29 anos e moro no sul do Missouri. Trabalho como mecânico diesel em um pátio de manutenção de frotas. Mantemos caminhões de entrega e vans funcionando para várias empresas. Se você já pediu algo pela internet e chegou no horário, há uma chance real de que alguém como eu estivesse debaixo de um caminhão às 5 da manhã, garantindo que os freios respondessem e que a transmissão não estivesse prestes a se autodestruir. É um trabalho honesto. Minhas mãos estão manchadas para sempre e tenho uma cicatriz de queimadura no antebraço esquerdo por causa de uma capa de turbo. Não há um dia em que não me incomode ver isso. Os motores são lógicos. Algo quebra, você encontra, conserta. As pessoas são muito mais difíceis de entender. No trabalho, é sempre a mesma coisa todos os dias: 2 sanduíches de manteiga de amendoim, uma banana e uma garrafa de água. Mitch é meu colega no pátio, servimos juntos na guarda e agora trabalhamos lado a lado, e ele tem uma obsessão quase religiosa por ordem. De novo com sua comida de prisão, Connor. Se chama eficiência. Se chama tristeza. Olha isso. Containers, compartimentos, guardanapo de tecido, minha esposa faz minha marmita como se eu fosse um convidado. Você come como se estivesse em um restaurante e eu como se fosse um cavernícola com um saco Ziploc. E mesmo assim, você é quem ri. Não estou rindo, eu te invejo em silêncio. Então aprenda algo, guarde as coisas. Recibos, mensagens, extratos bancários. Tudo. Desde quando você está dando sermões? Não é sermão. É sobrevivência. Você nunca sabe quando vai precisar provar algo. Mitch é assim com tudo. A caixa de ferramentas dele tem etiquetas, não só nas gavetas, em cada espaço de cada ferramenta. E ele mantém um diário de cada veículo que toca, com datas, quilometragem e o que fez, mesmo que ninguém peça. Essa mentalidade, a de por precaução, acabou me salvando. Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. Câncer de ovário. Pegaram tarde e avançou rápido. Ela ficou doente por uns 14 meses e depois se foi. Não lembro de tudo daquela época, mas lembro do som das máquinas no quarto do hospital e do meu pai chorando na cozinha na noite em que ela morreu. Minha mãe tinha um seguro de vida de US$ 50.000. Meu pai usou uma parte para o funeral e as contas médicas e colocou o restante, cerca de 32 mil, em um fundo universitário para mim. Com os anos, ele foi alimentando esse fundo. Dinheiro de aniversário, coisas que enviavam parentes. Quando eu tinha 16 anos, o saldo estava perto de 40 mil. Meu pai falava desse fundo como se fosse sagrado, como se tocá-lo fosse algo que não se deveria fazer. Sua mãe queria que você tivesse isso, Connor. Isso não se toca. É pro seu futuro. E eu acreditei. Porque não era só dinheiro. Era ela. Quando eu tinha 13 anos, meu pai se casou novamente. Nessa idade, eu ainda não havia processado completamente a perda da minha mãe, e de repente havia uma mulher nova na casa e um rapaz mais velho ocupando o quarto de hóspedes, e todos esperavam que eu me adaptasse como se nada tivesse acontecido. Pam! Minha madrasta parecia gentil no início, falava baixo, sorria como se tudo fosse uma questão de fazer dar certo. Sei que é uma grande mudança, Connor. Não quero te forçar. Só me dê uma chance. Eu vou tentar. Isso é tudo o que peço. Ela tinha um filho do primeiro casamento, Brandon, 2 anos mais velho que eu. Nunca nos entendemos. Brandon, o filho de Pam, entrava em cada sala como se o ar fosse dele. O que você está olhando? Nada. Nada. Então pare de fazer cara. Ele era barulhento, comia o último da geladeira, sem perguntar, e fingia confusão quando o reclamavam. Relaxa, cara. É só comida. Era a comida que eu ia comer. Já come. Agora é minha. O pior não era Brandon. O pior era ver meu pai mudar. Antes ele era bastante justo, mas com Pam começou a ceder tudo. Regras, permissões, dinheiro. E a prioridade de Pam era sempre Brandon. Sempre. Brandon podia faltar à escola e Pam ligava com uma desculpa de compromisso familiar. Eu faltei um dia com febre alta e meu pai me fez me sentir culpado. Brandon gastava sua mesada em 2 dias e Pam antecipava mais do orçamento do mercado. Eu economizava cada centavo dos meus trabalhos e ninguém notava. Meu pai via a injustiça. Dava para ver na cara dele, como se por um segundo ele entendesse que não estava certo. E então Pam dizia algo ou lançava um olhar e ele cedia. Sempre escolhia o caminho de menor resistência, e esse caminho sempre passava por mim. Uma vez, eu devia ter 15 anos, cheguei do trabalho e minha bicicleta não estava lá. Nem me perguntaram, nem me avisaram. Brandon precisava dela para ir a um lugar, Connor. Não faça um problema. Ele pegou minha bicicleta e pronto? É sua bicicleta, sim, mas é família. E eu que sou? Não comece. Olhei para meu pai esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa. Não. Peça permissão. Devolva agora. Ele não disse nada. Esse foi o momento em que parei de esperar algo dele, não de forma dramática, mas como um interruptor que se desliga em uma sala que ninguém mais usa. Aos 16 eu trabalhava em uma loja de peças de carro. Aos 17 passava os fins de semana em uma oficina local. Lá conheci Hank. Hank era um mecânico aposentado da Marinha que me deixava seguir seus caras e aprender. Ele falava pouco, mas quando dizia algo você lembrava. Você tem bom instinto para diagnosticar, garoto. Não desperdice isso. Obrigado, senhor.
Só tento aprender. Continuo tentando e continuo observando. Brandon, enquanto isso, não fazia nada. Se formou com uma média que começava com 1, sem trabalho, sem planos. Pan dizia que ele estava definindo o próximo passo. Esse próximo passo foi o sofá por 2 anos. Descobri que o dinheiro do fundo havia sumido quando eu tinha 18 anos. No meu último ano do ensino médio, fui aceito em uma universidade estadual e me sentei com meu pai para conversar sobre a logística, como transferir o fundo, quais papéis precisávamos. Ele ficou muito calado. Começou a brincar com uma caneta, nervoso, como se o plástico pesasse 1 tonelada. Tem algo que preciso te contar sobre o fundo. O que aconteceu? Está vazio. Não. Como vazio? Eu tirei tudo, os 40 mil, Quando? há uns 6 meses. E onde está? Eu dei para o Brandon. Foi um empréstimo. Empréstimo. A palavra soava ridícula na boca dele. Minha mãe morta, o seguro dela, meu futuro, transformado em empréstimo para o cara que não conseguia nem ir para a escola. Para quê? Ele quer abrir um negócio de jardinagem. Pam colocou isso como um investimento no futuro dele. Jardinagem? Com 40 mil. Ele precisava de um caminhão, equipamento, um reboque. Disse que pagaria em 2 anos. Onde está o contrato? Não tem contrato. Não tem nada por escrito? Juros? Calendário de pagamentos. Alguma coisa? Connor, somos família. Justamente por isso você deveria ter protegido isso. Eu podia ver na cara dele. Ele sabia o quão mal isso soava. Mas já tinha feito. 6 meses antes. Enquanto eu preenchia formulários, pensando que havia 40 mil dólares esperando por mim. 1 hora depois, Pam bateu na minha porta. Connor, espero que não vá transformar isso em um grande problema. Um grande problema. Me roubaram o fundo universitário. Brandon precisava disso. Ele vai devolver. Seu pai fez o que era certo. O que era certo para o seu filho. O que era certo para a família. Esse dinheiro era da minha mãe. Era para mim. Seu pai tomou uma decisão. Eu não fui para aquela universidade. Consegui alguma ajuda financeira, mas sem o fundo a diferença era grande demais. Em vez disso, me matriculei em uma escola técnica, mecânica diesel. Foi bem, até gostei, mas esse não era o ponto. O ponto é que eu deveria ter tido a escolha e alguém me atirou. O negócio de Brandon durou cerca de 5 meses e meio. Ele comprou um caminhão, e um bom caminhão, bom demais para alguém que estava começando. Comprou o reboque e o equipamento. Pegou talvez uma dúzia de clientes e perdeu a maioria. Chegava atrasado, faltava semanas ou simplesmente não aparecia. Um dia uma mulher ligou para casa furiosa porque Brandon atropelou seu canteiro de flores e saiu sem dizer nada. No 6º mês, Brandon já estava fora. Não fechou nada, não organizou nada. Só parou de fazer. O caminhão foi vendido 1 ano depois. Brandon ficou com o dinheiro. O equipamento ficou na garagem de Pan, acumulando poeira. O reboque furou o pneu e nunca mais se moveu. Cada vez que eu visitava, eu via lá, enferrujando, como um monumento de 40 mil dólares para algo que ninguém queria chamar pelo nome. Ele vai me pagar algo, mesmo que seja uma parte? Eu já mencionei isso. Ele está passando por uma fase difícil, Connor. E eu o que estive passando? Férias? Não se pode tirar sangue de uma pedra. Então nunca deveriam ter dado minha sangue. Não pagaram $1 sequer. Nem um. Eu fui embora de casa aos 19 anos. Conquistei meu próprio lugar, comecei a trabalhar no pátio de frotas e construí minha vida sem o apoio que aquele fundo deveria ter sido. Eu visitava meu pai umas 3 vezes por ano. No Natal, no aniversário dele e alguma visita aleatória no verão. Não falávamos sobre o dinheiro. Ele ficava entre nós como algo morto que ninguém queria levantar do chão. Isso durou 5 anos. Até 6 meses atrás. Meu pai me ligou para falar sobre planos de herança. Agora ele tem 61 anos, não está doente. Só queria ser responsável. Ele contratou um advogado para redigir seu testamento e queria que eu lesse. Sentei com o rascunho e uma sessão me deixou congelado. Os 40 mil adiantados para Brandon seriam tratados como adiantamento de herança e descontados da parte dele. Assim não haverá brigas depois. É o mais justo. Não é justo. Nem sequer está dizendo que esse dinheiro me é devido. Connor, Você está enterrando isso como se fosse algo de herança. Como se não existisse uma dívida. foi há anos. E mesmo assim, ainda me custa horas da minha vida. Foi aí que entendi algo que me recusava a olhar. Meu pai já tinha aceitado que Brandon nunca pagaria. E nem no testamento ele estava tentando me deixar inteiro. Naquela noite, eu senti como se os 5 anos de silêncio se quebrassem de uma vez. Na manhã seguinte, liguei para Mitch. O que aconteceu? Sua voz soa como quando uma transmissão começa a chiar. Me roubaram o futuro, Mitch. E agora estão maquiando isso no papel. Comece pelo básico. Quanto de documentação você tem? Extratos originais do fundo com o nome da minha mãe, mensagens do meu pai, capturas do saldo zerado, a página antiga do negócio do Brandon, o rascunho do testamento. Perfeito. Vamos organizar. Tudo por data, nada mais ou menos. Para quê? Para quando alguém disser que não foi assim, você poder colocar o papel na mesa e dizer, foi assim. Peguei tudo o que tinha. Mitch veio à minha casa com um fichário de anéis e uma etiquetadora.
Me diga que você não trouxe uma etiquetadora. E eu trouxe. Você é doente. Eu estou preparado. Você também etiquetou sua marmita? Ela já vinha etiquetada, diz Smith. Pátio de frotas. Para se alguém tentar se confundir. Somos 4 funcionários. E mesmo assim, 2 finais de semana montando o arquivo. Divisores, datas, capturas, impressões. Mitch até tirou registros para mostrar a venda do caminhão de Brandon. Quando terminamos, o fichário tinha cerca de 1,5 polegadas de espessura. Mitch folheou, assentiu e o fechou como quem termina de apertar o último parafuso. isso é suficiente para começar. Você precisa de um advogado. Conseguimos um, quando contamos tudo, ele não ficou sentimental. Ficou sério. O advogado, um homem de voz firme e olhar cirúrgico, ouviu o resumo, revisou o fichário e depois apoiou a mão em cima como se pesasse a verdade. Vamos ver se entendi. O seguro de vida da sua mãe foi usado para um fundo universitário seu. Seu pai esvaziou e deu para o filho da esposa dele para um negócio que durou 6 meses. Sem contrato. Sem calendário de pagamentos. Exatamente. E depois tentam chamar isso de adiantamento de herança. Como se isso apagasse o fato de que o dinheiro tinha um destino. E como se não houvesse uma pessoa a quem tiraram esse destino. 6 meses? Isso nem mesmo dá para aprender a usar direito um soprador de folhas? Isso não é um adiantamento. Isso é um desvio. E com esse nível de documentação, podemos lutar por isso. Quero cada centavo. Então vamos atrás de cada centavo. Para quem está chegando agora, Pam, minha madrasta, convenceu meu pai a esvaziar meu fundo universitário de $40 mil, dinheiro que veio do seguro de vida da minha mãe, e a dar isso para seu filho Brandon para um suposto negócio de jardinagem que durou 6 meses. Brandon não devolveu nem um centavo. 5 anos depois, o rascunho do testamento do meu pai deixou claro que esse dinheiro não voltaria e nem tentava me compensar. Com Mitch, fizemos um dossiê e decidi tornar isso legal. Já disse, se deixarmos isso em silêncio, apodrece. Quem você chamou? Chamei uma advogada. Ela se chama Dana, Recomendada por quem? pela prima da sua esposa. Ela usou ela no ano passado em um processo de negócios. Disse que era direta e não fazia perder tempo. Isso soa perfeito. Vamos. Dana tinha um escritório pequeno no lado leste da cidade, daqueles onde tudo está limpo, mas nada é luxuoso. Eu levei o dossiê e me sentei à frente da mesa dela, olhando para um relógio na parede que estava um pouco torto, tentando não mexer a perna como se fosse um motor desbalanceado. Dana era a advogada que ia cuidar do meu caso, um escritório pequeno, litígios civis e disputas de contratos. E desde o primeiro olhar dava para ver que ela não estava ali para fazer carinho em egos. Bem, vamos a isso. Página por página. Sim, senhora. Seu pai retirou dinheiro de uma conta financiada com o seguro de vida da sua mãe, destinada à sua educação, e deu isso para o enteado sem acordo de empréstimo, sem condições de pagamento e sem documentação. Correto. O enteado não devolveu nada. Nem $1. E o próprio testamento do seu pai reconhece esse pagamento, mas não contempla sua restituição. Isso foi o que me quebrou. Você tem um caso forte por conversão. Conversão? Apropriação não autorizada da sua propriedade. A conta estava em seu nome, a origem do dinheiro é o seguro da sua mãe, e seu pai tinha o dever fiduciário de usá-lo para sua educação. Esvaziá-la para outra pessoa é um descumprimento. E a ausência de papéis piora a situação para ele. Eu só quero recuperar o dinheiro. Entendo. Mas o que realmente decide esse caso são as comunicações. Mensagens? Mensagens entre seu pai e Pam. Aí é onde se ganha ou se perde. Entramos com a ação civil, $40 mil mais juros, contra meu pai, Brandon e Pam. Uma vez que foi apresentada, tivemos ferramentas de descoberta para exigir registros. Eu acreditava que encontraria desculpas. O que veio de volta foi uma confissão escrita com seus próprios dedos. Já voltou alguma coisa? Sim, mensagens. Meses antes da retirada. Então aí está a verdade. No fio de mensagens entre Pam e meu pai, ela começou suave, como quem propõe algo razoável para que soasse inevitável. E se usarmos a conta de educação do Connor? Esse dinheiro é da mãe dele. Falta-me anos para a universidade. Podemos pegá-lo emprestado e o Brandon devolve antes que o Connor precise. Isso não parece certo, Pam? Connor é daqueles que se vira sozinho. Sempre foi. Não quero mexer nisso. Brandon precisa disso mais. Connor vai sair bem de qualquer jeito. Ela foi desgastando ele com a mesma frase repetidamente, como uma lixa. Connor se vira sozinho. E meu pai, em vez de proteger o que dizia ser sagrado, se deixou empurrar até o limite. Essa maldita frase. Claro, a permissão moral perfeita para tirar algo de você. Você consegue com tudo. Mas o fio que nos matou foi outro. O que Dana abriu depois, com a cara completamente imóvel. O fio entre Pam e Brandon. Ali, a palavra empréstimo não existia. Estou trabalhando com seu pai pelo dinheiro. Não mencione perto do Connor. Quanto estamos falando? Tudo. 11,40. 40 mil? Você vai precisar de um caminhão e equipamento para parecer real.
Faça parecer real. E eu não preciso pagar, certo? É o dinheiro da escola do Connor. Uma vez gasto, já era. Ninguém vai precisar um familiar por isso. Certifique de comprar coisas de negócio para parecer um investimento real. Parecer real. Não era um plano de negócios. Era cenário. Uma desculpa com reboque e recibos. Isso não é uma área cinza. O que é, então? Fraude. Eles estão acabados. Meu pai pensou que era um empréstimo. Que Ben tenha vendido uma mentira não apaga o fato de que ele assinou a retirada e entregou o dinheiro. Mas essas mensagens explicam a intenção. E a intenção pesa. 4 dias depois que foram notificados, meu pai me ligou. A voz dele estava trêmula, como se cada palavra fosse um esforço para sair. O que você está fazendo, Connor? Recuperando o que me tiraram. Foi um empréstimo. Já havia as mensagens entre Pam e Brandon, Que mensagens? onde ela diz que ele não precisaria pagar nada. Onde ela diz para fazer parecer um investimento real. Quer que eu leia para você? Houve silêncio. Longo. Cru. Ela me disse que ele pagaria. E eu sei. Ela mentiu para nós dois. Connor, you. A diferença é que você assinou a retirada, pai. Eu confiei nela. E eu confiei em você. Pam se moveu rápido. Em menos de uma semana, já estava ligando para os familiares, pintando sua versão. Eu era um filho ingrato, processando seu pai idoso por um mal-entendido. Nessa versão não existiam as mensagens, não existia o parecer real, não existia Brandon perguntando se ele realmente não teria que pagar. Só existia o título: Connor está processando seu próprio pai. Minha tia, irmã do meu pai, me ligou para jogar a culpa em mim. Que família não processa família? Que eu deveria sentir vergonha, que pensasse no coração do meu pai. Deixei ela falar até que se cansou. Tia, se eu te contar tudo, você vai me ouvir? Existam mensagens. Meses de mensagens. Pam disse a Brandon que ele não teria que devolver nada. Ela disse, por escrito, para comprar coisas para parecer um investimento real. Isso não é um mal-entendido. Isso é um plano. Do outro lado, a voz dela mudou. Ficou pequena. Não sabia dessa parte, sabia? Não sabia. Ninguém sabia. Porque Pam se certificou de que ninguém soubesse. Meu pai é responsável. Sim, ele assinou, ele retirou. Mas existe uma diferença entre ser fraco e ser um golpista. Meu pai foi fraco. Pam foi a golpista. E Brandon perguntou por escrito se realmente não teria que pagar, como se estivesse confirmando um pedido qualquer. Eles deixaram tudo por escrito e, ainda assim, agiram surpresos quando aquele mesmo papel virou contra eles. E enquanto os rumores corriam pela família, eu só vi o caminho que estava por vir. Tribunais, audiências, caras tensas e uma verdade que não poderia mais ser escondida. Na minha cabeça, uma frase se repetia, quase com calma. Pão, querida, você vai querer se sentar para o que vem por aí. Antes da audiência, aconteceram 3 coisas importantes. A primeira, Brandon nem contratou advogado. Ele foi notificado da ação, teve 30 dias para responder e decidiu não fazer nada. Ele foi declarado rebelde pelo valor total, $40.000 mais juros. Nem apareceu para se defender. Muito típico de Brandon. Tratou seu futuro da mesma forma que tratou aquele negócio de jardinagem. Inacreditável. Nem tanto. Não. É o Brandon. Transformar um desastre em rotina é praticamente o talento dele. A segunda, Pam e meu pai contrataram um advogado, um cara chamado Gerald, de Springfield. A estratégia deles era vender tudo como uma decisão financeira familiar, algo que eu teria aceitado tacitamente por não ter protestado antes. Também queriam se apoiar no prazo, na demora, no silêncio, tudo isso. Não estou preocupado. Sério. Você era menor quando isso aconteceu. Esse argumento já chega capenga desde o começo. E o tempo? O relógio não corre igual quando o prejudicado ainda não tinha plena capacidade. E tem o testamento. A cláusula de 6 meses atrás. Exato. Seu pai reconhece o dinheiro como se ainda houvesse uma dívida. Isso nos ajuda. Então Gerald sabe que o argumento dele é fraco. Claro que sabe. E por que ele está usando isso? Porque ele não precisa ganhar de forma limpa. Ele só precisa pressionar você até que você se canse e aceite um acordo ruim. A terceira coisa foi meu pai. Me ligou na semana antes da audiência, direto no meu celular, uma terça-feira, por volta das 8 da noite. Connor, podemos resolver isso sem um juiz? Já resolvemos. Durante 5 anos. Me dê um tempo. Vou conseguir o dinheiro para você. Isso deveria ter sido feito há anos. Eu sei. Não, pai. O que você fez foi deixar apodrecer. Eu entendo. Não basta entender. Você tinha que agir. Ele parecia cansado, não velho por idade, mas velho pelo desgaste, como se tudo que ele tinha dentro tivesse se esgotado aos poucos ao longo dos anos. Me deu pena por uns 30 segundos. Depois lembrei do testamento, do dinheiro da minha mãe sendo colocado ali como adiantamento da herança para Brandon, e a pena passou. A audiência foi numa quarta-feira de manhã. Cheguei cedo com Mitch. Meu pai não quis me olhar. Pam apareceu de blazer, cabelo impecável e com cara de mulher que ainda acreditava que podia controlar a sala. Brandon não apareceu. O juiz tinha aquela expressão de homem que não está nem aí para ser impressionado. Respira. Estou respirando. Não assim. Parece que você vai partir uma chave com os dentes. Estou bem. Não. Mas você está pronto. O que não é a mesma coisa.
Dana expôs tudo em ordem. A morte da minha mãe, o seguro, o fundo, a retirada, a total falta de um acordo de empréstimo, o fracasso do negócio de Brandon, nenhum pagamento e então a cláusula do testamento. Depois, ela apresentou as mensagens. Faça parecer um investimento real. E eu não tenho que devolver, certo? Uma vez gasto, já era. Ninguém vai processar um familiar por isso. Gerald tentou argumentar que foi uma decisão familiar e que eu sabia o suficiente para ter agido antes. Não durou muito. O juiz pediu, uma por uma, as coisas básicas. Contrato escrito, não tinha. Documentação dos pagamentos, não tinha. Quanto foi devolvido em 5 anos? Nada. E ao ler as mensagens, ele deixou claro, com toda a calma do mundo, que aquilo não era um empréstimo, mas um plano para ficar com o dinheiro permanentemente enquanto fingiam que era uma transação legítima. Vi a cara de Gerald quando ouviu isso. Deixe-me adivinhar. A cara de um homem cobrando por uma causa perdida. Mais ou menos. Depois foi a vez de Pen subir ao banco das testemunhas. Começou com sua versão ensaiada. Brandon tinha potencial, era uma oportunidade real, tudo foi um empréstimo, simplesmente as coisas deram errado. Senhora Hollister, seu filho escreveu e não tenho que devolver, certo? Sim, mas isso. E você respondeu? Uma vez gasto, já era. Eu estava tranquilizando ele. Estava nervoso pela responsabilidade. Tranquilizando ele, dizendo que ele não teria que devolver $40.000. Está tirando de contexto. Então vamos colocar no contexto. Você também escreveu, faça parecer um investimento real. O que quis dizer com isso? Que ele deveria levar a sério. Fazer parecer profissional. Você não escreveu faça real. E eu. Você escreveu faça parecer real. Não era nesse sentido. Qual sentido, então? Pam se mexeu na cadeira, olhou para Gerald. Gerald tinha os olhos fixos nas mãos dela. Eu só queria ajudar meu filho. Dana deixou aquela frase cair sozinha. Não precisou enfeitar. Toda a sala entendeu o resto, mesmo sem ser dito claramente. Ajudar o filho com o dinheiro que não era dele, com dinheiro destinado à educação do filho de outra mulher, uma mulher já morta. Gerald tentou objetar algo, o juiz o segurou. Mas o golpe já tinha sido dado. E então vi meu pai. Justo quando Dana repetiu, faça parecer real, ele virou para Pen e olhou ela de verdade. Não como um homem casado procurando um sinal. Como um homem que finalmente entendeu que foi usado. Pen não devolveu o olhar. Ficou rígida, olhando para frente. O julgamento demorou 4 dias. Dana me ligou. Assim que ouvi sua voz, soube que era bom. Ganhamos. Contra os 3? Contra os 3. Solidariamente? Sim. Quanto? 40 mil de capital. 9.200 de juros pré-julgamento. 6.800 de honorários. $56.000. Deus. E espere para ouvir como o juiz escreveu isso. Me diga. Ele disse que Pam orquestrou a apropriação indevida de fundos destinados à educação de um menor por meio de engano deliberado ao progenitor custodiante. Continue. Ele disse que seu pai quebrou seu dever fiduciário, mas foi materialmente induzido ao erro por sua esposa sobre a natureza e os termos da operação, E Brandon? que recebeu e consumiu dinheiro que sabia que não lhe pertencia, sem intenção de devolvê-lo. Ele colocou o trecho das mensagens? Sim, O treco de ninguém vai processar um familiar por isso? dedicou um parágrafo inteiro a isso. Um parágrafo inteiro? Inteiro. O juiz disse que foi um reconhecimento explícito de que eles entendiam que o que estavam fazendo estava errado e que confiaram na dinâmica familiar para evitar as consequências. Dana. Sim, Obrigado. agradeça quando cobrarmos. Hoje é dia de aproveitar que vencemos. Mitch me levou para comer churrasco depois da ligação. Sentamos em uma sala reservada. Ele devorou uma costela após a outra sem dizer nada por quase 10 minutos. Eu também não falava. Não precisava. No final, limpou as mãos, deixou o guardanapo e me olhou com aquela satisfação seca de quem vê que um trabalho bem feito resistiu ao teste. Esse fichário realmente resistiu. Sim, Eu te disse que as etiquetas não eram uma mania. Eram uma filosofia. não transforme isso em uma vitória pessoal da sua etiquetadora. Você chegou tarde. Já é uma. Brandon continuou sem responder a nada. Dana diz que cobrar dele será como tentar tirar água de uma pedra. Mas a sentença já ficou registrada no histórico dele. Comprar uma propriedade, pegar crédito, fazer qualquer coisa séria, tudo isso agora vai custar mais para ele. As consequências lentas continuam sendo consequências. E aquela frase, ninguém vai processar um familiar por isso, não parava de voltar na minha cabeça. O juiz deu um parágrafo só para ela, seu próprio parágrafo. Ele leu aquela frase e entendeu exatamente o que estava por trás. 5 anos de abuso sustentados por uma única aposta. Aposta de que eu me sentiria culpado demais para fazer algo. Durante 5 anos, Pão acertou. Agora não mais. 6 semanas depois do julgamento, o dinheiro começou a voltar. Não porque quisessem, mas porque já não tinham outra opção. Meu pai teve $800 descontados por mês. Pam. 600 do seu trabalho em um escritório de cobrança médica. A esse ritmo, os $56.000 completos levariam cerca de 3 anos e meio para serem quitados. Brandon não estava pagando nada. Não tinha trabalho, não tinha bens e, pelo visto,
Também não tinha intenção de conseguir nenhum dos dois. Brandon, não vou tirar dinheiro hoje, Já imaginava. mas coloquei um gravame sobre qualquer propriedade ou renda futura dele. Ou seja, se algum dia ele tentar fazer algo sério, isso vai estar esperando por ele. Exatamente. Isso me serve. Vai servir mais do que você imagina. Não demorou muito para acontecer. Brandon tentou financiar um carro. A financeira fez uma verificação de crédito, viu a sentença e o rejeitou. Ele escreveu para Pam, me culpando por ter arruinado seu histórico. Pam encaminhou para meu pai. Meu pai tentou reenviar para ela novamente e acabou me mandando por engano. Abaixo da mensagem de Brandon, vinha a dele. Não aguento mais isso. Está tudo desmoronando porque você me disse que Brandon iria devolver. Fiz uma captura e mandei para Dana. Isso pode ser o reenvio acidental mais útil que já vi em um caso familiar. Fico feliz em contribuir com o material. 2 semanas depois da sentença, meu pai me ligou. Dessa vez, ele não estava trêmulo nem defensivo. Ele estava vazio. Eu te devo um pedido de desculpas, Connor. Sim. Não só pelo dinheiro, por tudo. Então, fale tudo. Por não ter te defendido, por ter deixado a Pam comandar a casa, por agir como se os desejos da sua mãe não importassem. Deixei ele falar. Ela me disse que o Brandon devolveria. Eu acreditei porque era mais fácil do que dizer que não. Eu faço isso há 13 anos. Digo sim para a Pam porque sempre achei que enfrentá-la seria mais difícil. E você pagou por isso, literalmente. Sim, Tem alguma maneira de salvar o que temos? não agora. Eu imaginei. O dinheiro foi uma parte. O silêncio foi a outra. 5 anos, sabendo o que aconteceu, e nenhuma vez você tentou consertar. Nenhuma vez você me olhou nos olhos e me disse que estava errado e queria corrigir. Eu sei. Você deixou passar e depois deixou apodrecer. Eu entendo. Foi aí que terminou a ligação. Não falamos mais. Não porque eu ainda estivesse cheio de raiva, mas porque eu simplesmente não tenho mais nada para dizer a ele. Através da minha tia, fiquei sabendo que Pam não estava se saindo bem. Desde que viu as mensagens e entendeu a história toda, se colocou do meu lado sem hesitar. Ela me contou que, desde a sentença, na casa do meu pai só se via brigas. O embargo afetou muito o orçamento deles. Cancelaram umas férias que já estavam planejadas. Pam começou a fazer mais turnos no escritório. E, mesmo assim, ela continuava contando para as amigas que eu tinha destruído a família por dinheiro, o que é um feito, considerando que foi ela quem roubou o dinheiro. O que ninguém previu foi isso. Meu pai começou a revisar movimentos antigos de contas e cartões. Não porque o julgamento ainda estivesse aberto, mas porque, depois de descobrir que Pen havia mentido sobre o suposto empréstimo para Brandon, ele quis saber o que mais ela tinha mentido. Encontrou pelo menos outras 2 vezes em que ela desviou dinheiro para Brandon sem contar para ele. Valores menores, alguns milhares aqui e ali, cobranças de cartão para coisas que Brandon precisava e que ela apresentava como despesas domésticas. Não foi outra bomba de $40.000, mas foi o suficiente para mostrar um padrão de anos. 13 anos de gotejamento também fazem inundação. Sim, E quando alguém finalmente abre os olhos, não vê uma mentira. Vê uma estrutura inteira. acho que foi isso que aconteceu com meu pai. Brandon, claro, apareceu do mesmo jeito. Num sábado de manhã, eu estava na garagem trocando o óleo da minha Tacoma 2011, que ainda anda como se estivesse ofendida pela ideia de se aposentar. Ouvi um carro entrar na entrada. Olhei e era ele, num carro que eu não reconheci, provavelmente emprestado pela pessoa cujo sofá ele estava ocupando naquela semana. Desceu com o visual de sempre, amassado, sem fazer a barba, como se tivesse dormido por vários dias com a mesma camiseta. Precisamos conversar. Não, Você me ferrou, Connor. não. O que você fez finalmente te alcançou. Não consigo financiar um carro. Não consigo alugar um apartamento. Essa sentença está em tudo. Sim. Assim funciona quando você pega $40.000 e não devolve nenhum. Não foi ideia minha. Minha mãe armou tudo. E você foi com ela. Eu só segui a corrente. Você gastou o dinheiro, nunca devolveu um centavo. E ainda escreveu para sua mãe perguntando se você tinha que pagar. Ela te disse que não. Isso tudo está no dossiê, Brandon. O rosto dele ficou vermelho. Por um segundo, achei que ele ia gritar. Em vez disso, mudou de ângulo. Você me deve uma. Eu te devo uma? Você sempre teve mais do que eu. Seu pai realmente se preocupava com você. Ninguém armou um fundo para mim. Minha mãe morreu para que aquele fundo existisse. Ela contratou um seguro de vida porque sabia que estava doente e queria garantir que eu estivesse bem. E você está parado na minha entrada me dizendo que merecia esse dinheiro mais do que eu. Ele ficou sem palavras, a boca meio aberta, o olhar vazio. Depois me insultou, voltou para o carro e saiu da mesma forma que chegou, rápido, barulhento e sem o menor plano para o que viria depois. Eu terminei de trocar o óleo, entrei em casa e fiz um sanduíche. Na parte prática, minha vida estava melhor do que tinha estado em anos. Os pagamentos mensais do embargo iam direto para uma conta de investimento. Eu não tocava $1. Cada nota que voltava daquele fundo roubado ia trabalhar como deveria ter trabalhado desde o começo. 2 semanas antes, fui promovido no pátio. Agora era mecânico diesel sênior. O aumento não foi enorme, mas a responsabilidade sim. Meu chefe me disse que vinha observando como eu lidava com os últimos meses. Me apresentar todos os dias, manter meus números
e não deixar que o caos pessoal contaminasse o trabalho. Consistência. Foi isso que ele viu. Trouxe algo para você. O que você fez? Abra, Um jogo de chaves. com suas iniciais gravadas na caixa. Claro. Assim ninguém rouba isso. Você não consegue felicitar alguém sem transformar isso em um sistema, né? Não quando o sistema funciona. E depois tinha a Abby. Ela trabalha no balcão de peças de um dos fornecedores que usamos. Estávamos quase um ano fazendo pedidos. Sempre profissional, sempre com o número correto, nunca tentando me vender peças que eu não precisava, e qualquer pessoa que tenha lidado com fornecedores sabe que isso é quase um milagre. Mas, ou menos um mês atrás, fui pessoalmente pegar uma bomba d'água e acabamos conversando quase 20 minutos sobre coisas mínimas que, de alguma forma, não pareceram mínimas. Caminhões, o clima e qual dos dois lugares tinha os melhores biscoitos. Ela defendeu o mesmo que eu, e isso já me fez gostar dela. Depois me perguntou se eu queria tomar um café um dia. O primeiro encontro foi no sábado anterior. O segundo foi ainda melhor. Ela é engraçada, direta e sabe distinguir um Cummins 5,9 de um 6,7 sem ter que olhar nada. Quando contei a versão curta da história da minha família, ela soltou algo que ainda me faz rir, que aparentemente eu lutei pelo que era meu, ganhei e, além disso, naquela mesma manhã, troquei o óleo sozinho, então não via qual era o problema. Eu disse que o problema era que ainda dirigia uma Tacoma 2011. Ela olhou para a caminhonete, me olhou e disse que aquele caminhão estava mais limpo que a personalidade de muita gente. Desde então decidi ir devagar. Depois de ver outras pessoas correndo direto para o desastre, aprendi a não apressar o que vale a pena. Só tem uma coisa que ainda me incomoda. Quando minha mãe morreu, ela tinha uma caixa de joias de madeira com tampa de vidro e fecho de latão. Guardava um relicário lá dentro. Depois da morte dela, meu pai deixou sobre a cômoda. Quando Pan se mudou, a caixa foi para o armário, depois para uma prateleira da garagem. Depois eu parei de ver lá. Uma vez perguntei para meu pai e ele disse que achava que Pen tinha guardado em algum lugar. Pen disse que não sabia do que eu estava falando. Eu pensei em exigir de volta. Provavelmente não vou. Mas ainda me incomoda. Mesmo assim, a caminhonete está bem, as economias crescem e na sexta-feira tem o outro encontro. E Mitch, para não perder o personagem, passou o fim de semana organizando sua garagem e depois me mandou fotos do seu novo painel perfurado com etiquetas em cada gancho. O homem etiquetou os ganchos. Não merecemos Mitch, mas claramente tivemos sorte. E aqui termina tudo. Pan está vivendo com o embargo, o casamento destruído e uma família que já viu a versão real dela. Eu não fiz nada espetacular. Apenas organizei meus papéis e deixei a verdade fazer o resto. E, sinceramente, isso assusta muito mais do que gritar.